Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós iremos falar sobre o KPS, que nada mais é que o produto de solubilidade, né? Então a gente viu em outras aulas anteriores sobre equilíbrio químico, como que nós calculamos a constante de equilíbrio de algumas soluções, dependendo da reação, né? Dependendo da reação em equilíbrio, nós podemos calcular aquela constante de equilíbrio de diversas formas diferentes. Hoje, o assunto em específico vai ser sobre o KPS, né? Então, imagina aqui que nós temos o carbonato de cálcio em meio aquoso, ele vai dissociar e liberar dois íons, que é o cátion cálcio, 2+, e o ânion cobalto, carbonato, 2-, certo? Então, como nós vimos na aula passada, a gente observa que a constante de equilíbrio é igual ao produto das concentrações dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos, né? Aqui a gente pode chamar de x e y, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, certo? Nesse caso aqui, dessa reação em específico, nós temos o seguinte. Nós temos que, como o coeficiente de atividade do carbonato de cálcio é menor ou igual a 1, nesse caso ele é igual a 1, então nós não levamos ele em consideração no cálculo do KPS, né? Tendo em vista também que ele é quase que totalmente solubilizado, né? Então, o que nós podemos esperar aqui? A gente lembra aquele princípio que nós falamos, que na constante de equilíbrio, quando a gente precisa calcular as concentrações de H+, e OH-, nós não levamos em consideração a água no equilíbrio, né? Porque ela em si ela já possui a sua constante, né? Ela é uma constante. Nesse caso aqui, a gente poderia aplicar um raciocínio parecido, mas aqui a gente leva em consideração o coeficiente de atividade, né, que é igual a 1. Então, nesse caso aqui, ele não apresenta interferência no equilíbrio, aqui no cálculo do KPS. Né? Então, a constante aqui, né, o KPS, né, o produto de solubilidade, o que nós queremos com ele? Nós queremos saber a solubilidade molar do composto, ou às vezes a gente pode fazer o inverso. A gente tem a solubilidade molar do composto e a gente precisa calcular o KPS. E aí você pode me perguntar, tá, mas a fórmula do KPS, ela sempre vai ser o produto das concentrações dos íons? Sim, a gente não leva em consideração aqui, o carbonato de cálcio aqui, ó. A gente só leva em consideração os íons, né? Já que eles estão no estado aquoso aqui. Então, a gente vai passar a considerar o equilíbrio aqui. A gente vai calcular o KPS a partir das concentrações desses íons. A gente não leva em consideração o carbonato de cálcio. Mas existem aí alguns exercícios onde a gente vai precisar aplicar aquela regra de conhecer quanto de reagente eu tenho no início, quanto de concentração que eu vou ter dele durante a reação e depois após o equilíbrio. Né? Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês? Que nós precisamos montar aqui a reação, aí a gente faz aqui início, reagiu e equilíbrio. Então, vai ter alguns casos onde a gente vai precisar utilizar ele aqui e tal, mas na grande maioria das vezes, na verdade, em sua totalidade, quase sua totalidade, nós utilizamos apenas os íons aqui. Vai haver momentos onde a gente vai precisar dele, né, do carbonato de cálcio, mas em geral, o exercício nos fornece o KPS ou a solubilidade molar do composto em si. Né? Então, para a gente calcular o KPS da solução aqui, né, do carbonato de cálcio, a gente leva em consideração as concentrações dos íons. Então, vamos resolver um exercício para a gente aplicar melhor esse conceito. Calcule a solubilidade molar do carbonato de cálcio em água.
dados KPS igual a 8,7 vezes 10 na menos 9. Então, nós temos aqui que montar a equação, certo? Aqui eu já tenho o KPS, que é a fórmula, o KPS igual a concentração de cálcio vezes a concentração de carbonato. Então, a partir disso, nós podemos fazer aqui a aplicação na fórmula. Basicamente, o que acontece aqui é o seguinte: como ele me forneceu o KPS, eu apenas substituo os valores. Então, 8,7 vezes 10 na menos 9 é igual a S vezes S. Como os coeficientes estequiométricos, tanto do carbonato de cálcio quanto dos íons, é 1, então nós temos uma proporção estequiométrica de 1 para 1 para 1, então os expoentes aqui, no cálculo da concentração, os expoentes para cada um dos íons é 1. Então, eu tenho aqui S ao quadrado igual a 8,7 vezes 10 na menos 9. Com isso, nós temos basicamente esse resultado. S é igual a raiz de 8,7 vezes 10 na menos 9. Mas nós podemos colocar como esse valor aqui, né? A gente calcula a raiz e encontra que a solubilidade molar do carbonato de cálcio em água é igual a 9,3 vezes 10 na menos 5. Isso em notação científica. Mas nós podemos também representar esse valor na forma decimal, né? Onde nós temos 0,00009327. Então, basicamente, essa é a forma que nós temos para resolver essa questão em específico, né? Mas nós podemos também responder da forma inversa, né? Ou seja, o exercício ele nos fornece a solubilidade molar e nós precisamos calcular, então, o KPS. Mas a gente vai chegar nessa explicação. Vamos resolver, então, mais um exercício. Bem, aqui nós temos uma solução de hidróxido de ferro e nós precisamos saber a solubilidade molar desse composto em água, dados os KPS igual a 1,6 vezes 10 na menos 14. Né? Então, de acordo com o equilíbrio químico estabelecido, nós temos que o hidróxido de ferro ele se dissocia produzindo, então, 1 mol de ferro mais 2 mols de hidroxila. Então, aqui já vai ser um exercício um pouco diferente em relação ao anterior. Né? Notem que aqui nós teremos a presença de 2 mols de hidroxila. Então, o nosso coeficiente aqui vai virar um expoente 2 na concentração de hidroxila. Então, o nosso KPS é igual à concentração de ferro elevado a 1 vezes a concentração da hidroxila elevado a 2. Então, basicamente, a aplicação do exercício anterior serve aqui também, com a diferença que nós teremos aqui uma raiz cúbica. Né? Então, nós substituímos o valor do KPS aqui, 1,6 vezes 10 na menos 14, que é igual à concentração S, né? A concentração S aqui elevado a 1, para o valor de hidróxido de ferro. E temos 2S elevado ao quadrado. 2S elevado ao quadrado porque, no caso aqui, como na reação nós temos 2 mols de hidroxila, então vai ser 2 vezes o valor da solubilidade de hidroxila que eu quero saber elevado ao quadrado. Nesse contexto, então, 2S ao quadrado é igual a 4S ao quadrado vezes S é igual a 4S ao cubo. Substituindo, isolando o S, eu tenho uma raiz cúbica de 1 sobre 6 vezes 10 na menos 14 sobre 4. Aqui entra um ponto importante. Né? Se você observar a fórmula anterior, se vocês observarem a forma como eu resolvi a questão anterior, vamos observar aqui, reparem que o KPS aqui ele era igual aos produtos das concentrações dos íons, e eu simplesmente fazia S ao quadrado é igual a isso aqui, né, ao valor do KPS, e achava isso por meio da raiz, certo?
Bom, aqui eu tenho esse valor de KPS, né, que eu preciso encontrar e tudo mais. Quando eu venho para essa outra questão aqui, basicamente o que eu fiz aqui foi inverter, né? Ora, se o KPS é igual a S vezes 2S ao quadrado, se eu quero achar o S, então o que é que eu faço? O que eu tenho desse lado aqui multiplicando, eu vou passar dividindo. E esse cara aqui, então, ó, eu vou colocar ele no denominador aqui, no numerador aqui dessa fração. Ou seja, basicamente, o que eu tenho aqui é o KPS, né? Esse cara aqui é o KPS. Então, aqui eu vou simplesmente ter KPS sobre 4, né? Ou seja, eu vou ter que o meu KPS sobre 4, né? Ou seja, 1,6 vezes 10 no menos 14 sobre 4 é a mesma coisa que KPS sobre 4. E eu tô mostrando isso daqui porque isso aqui é importante para a gente compreender a questão do efeito do íon comum, que é um assunto que nós iremos ver mais detalhadamente na próxima aula. Então guardem isso daqui. Bom, por fim, então, fazendo a raiz cúbica de 1 vezes 10 na menos 14 sobre 4, nós encontramos então que S é igual a 1,58 vezes 10 na menos 5. Você pode fazer esse cálculo com uma calculadora científica ou até mesmo no seu próprio celular. Bem, basicamente, então, nós temos agora alguma possibilidade que nós podemos encontrar em algumas questões, em algumas provas. E, bom, eu tenho que, aqui na questão, o exercício me pede a solubilidade molar do meu hidróxido de ferro. Mas e se eu quisesse converter esse valor? Se eu quisesse, então, encontrar essa mesma solubilidade molar aqui em concentração comum, ou seja, concentração em gramas por litro. Bom, basicamente a relação entre a concentração em gramas por litro e a concentração molar é a concentração é igual a molaridade pela massa molar do meu composto. Leia-se a massa molar como M1 ou MM. Né? Nós podemos utilizar essas duas formas aqui. E fazendo aqueles cálculos que nós fazemos para encontrar a massa molecular dos nossos compostos, nós temos que a massa molecular do hidróxido de ferro é 89,86 gramas por litro, né? Então, como que nós então calcularemos o valor que nós encontramos para concentração em gramas por litro? Substituindo na fórmula, nós temos que a concentração comum ela será igual, caso vocês não consigam ver, eu vou ampliar aqui. Então, a concentração comum ela é igual a 1,58 vezes 10 na menos 5 vezes 89,86, ou seja, a molaridade encontrada a partir do cálculo do KPS vezes a massa molar. Tudo isso é igual a 1,4 vezes 10 na menos 3 gramas por litro. Ambos os resultados estão corretos, né? Lembrando que 1,58 vezes 10 na menos 5 é o valor da concentração molar de hidróxido de ferro por conta do KPS e 1,4 vezes 10 na menos 3 gramas por litro é quando eu converto esse valor para a concentração comum. Né? O valor de KPS, então, aqui é convertido para a concentração comum. Né? Então, vamos para mais um exercício. Aqui nós temos um exercício que é justamente sobre o efeito do íon comum. Então, o que é o efeito do íon comum? Bom, nós temos aqui que a solubilidade molar do ácido clorídrico em uma solução 0,20 molar de cloreto de sódio é. Bom, nós temos aqui o KPS, que é igual a 1,6 vezes 10 na menos 10. Esse KPS ele corresponde ao cloreto de prata, né? Então, para o que é o efeito do íon comum, precisamos explicar primeiro, né? Então, nós temos aqui uma coisa que nós chamamos de efeito do íon
comum. Gente, ainda não comprei a minha mesa digitalizadora, tá? Então, eu estou escrevendo todos esses cálculos, tudo isso daqui na base do mouse. E aí tem que ser guerreiro mesmo. Enfim, mas espero que vocês compreendam o efeito do íon comum. Mas, afinal, o que seria o efeito do íon comum? Vamos apagar aqui, vamos compreender melhor. Beleza? Bom, então, rapaziada, como que nós fazemos esse cálculo? Primeiro a gente precisa montar a reação, como sempre, né? Então nós temos aqui que o cloreto de prata ele vai produzir isto, né? Ou seja, a prata mais cloreto. Beleza? Mas, aqui na questão, ele nos fala que nós temos que fazer o seguinte, né? A concentração, a solubilidade do cloreto de prata está dependendo da concentração do cloreto de sódio, né? Então, o que vocês precisam visualizar aqui é o seguinte, que eu adicionei, então, 0,20 molar de cloreto de sódio na solução de cloreto de prata, certo? Então, o que vai acontecer? Fazendo aqui agora a reação para o cloreto de sódio, nós iremos ter aqui sódio mais cloreto. Então, aqui nós temos um íon comum. Vou até colocar aqui com uma cor diferenciada. Nós temos aqui íon comum. Né? O que é o íon comum? O íon comum, né, como vocês podem ver, ele nada mais é que são íons que são comuns a outras duas espécies ou são provenientes de agentes diferentes. Vamos colocar agentes, mas leia-se agentes como são compostos diferentes, né, que apresentam íons em comum. Por exemplo, o cloreto de prata é um composto totalmente aqui diferente do cloreto de sódio, mas eles têm uma coisa em comum, que é o ânion cloreto, certo? Então, como que nós iremos então calcular essa situação aqui? Bem, basicamente o que vai acontecer é o seguinte, nós iremos utilizar o mesmo cálculo, né? No caso aqui a gente tem o KPS, só que nesse caso aqui, o que acontece? Como eu tenho aqui um cloreto, né, eu tenho uma quantidade a mais de cloreto, então eu digo que a concentração de cloreto na minha solução aumenta e que para que isso aconteça, o que vai acontecer? A concentração da prata vai diminuir, né? O que é isso? Quando eu aumento a concentração nos produtos, de acordo com a lei, né, o princípio de Chatelier, o deslocamento ele vai vir aqui para a esquerda, ou seja, para o sentido inverso da reação, certo? Ou seja, o deslocamento ele vai vir para cá, né? Então, como o deslocamento ele vai vir para cá, o que vai acontecer? Se eu tenho um aumento de concentração nos produtos, eu consequentemente tenho que reduzir a concentração de alguém. Então, para que isso aconteça, o deslocamento tem que vir para a esquerda, para que eu possa voltar a ter o mesmo valor de KPS, ou seja, esse valor aqui de 1,6 vezes 10 na menos 10, ele só irá se manter se eu reduzir a concentração do cloreto de prata, né? Então, eu reduzo a concentração do cloreto de prata para que eu possa, então, dessa maneira, manter o equilíbrio e esse valor de KPS não variar, não ser alterado, né? Então, basicamente, o efeito do íon comum ele vai simplesmente nos dizer que quando eu acrescento um sal nessa solução, quando eu acrescento uma solução numa solução
já pré-existente, né, uma solução já existente, eu simplesmente irei reduzir a concentração, né? Vou reduzir aqui a solubilidade desse sal, ou seja, o cloreto de prata ele vai acabar sendo menos solúvel em cloreto de sódio do que em água, né? Então aqui nos outros exercícios eu falei sobre a solubilidade molar dos compostos em água. Aqui é a solubilidade desse composto quando adiciona um novo sal. Então como que vai ficar o cálculo da concentração do nosso cloreto de prata, levando em consideração o íon comum? Bom, no cálculo do íon comum, eu sempre vou usar aquele que tem a menor concentração, né? Aquele que está reduzindo a sua solubilidade. Então, ao invés de eu utilizar o cloreto de sódio para achar a concentração da solução, eu vou utilizar o cloreto de prata, até porque o exercício ele pede a solubilidade do cloreto de prata em uma solução 0,20 mol de cloreto de sódio. Então, eu vou basicamente fazer o mesmo cálculo que eu fiz na anterior. Então, nós temos aqui cloreto. Com a diferença, aqui, né, nós temos aqui o nosso KPS, mas aqui, basicamente, o que nós iremos fazer é o seguinte. Eu irei fazer, vou apagar tudo, agora a gente vai fazer melhor aqui, ok? Gente, eu estou trabalhando com os recursos que eu tenho, tá? Os recursos que eu tenho agora nesse momento é só um notebook com um mouse. Então, eu espero que vocês compreendam, mas é o que eu tenho para hoje. Então, como que nós iremos resolver essa questão? Mentalizando a reação química que eu coloquei aqui, ou seja, esta reação, nós iremos fazer o cálculo do KPS daquela forma que eu mostrei. Nós queremos a solubilidade do cloreto de prata. Então, o que nós iremos fazer? Vamos pegar aqui a prata e vamos, como ele já me deu o KPS, eu vou simplesmente fazer isso. KPS é igual a concentração desse cara aqui, ó, do cloreto. Então, para o cálculo do íon comum, essa aqui é a forma mais básica de se fazer, tá? Eu quero encontrar, então, a solubilidade do cloreto de prata, ou seja, para isso eu vou utilizar aquele que eu tenho a solubilidade reduzida, né? Lembrando que o cloreto de prata ele é menos solúvel nessa solução de cloreto de sódio em relação à água, certo? Então, aqui é simples agora. A única coisa que nós precisamos fazer aqui é substituir o valor do KPS, que é 1,6 vezes 10 na menos 10. Então, nós iremos colocar aqui 1,6 vezes 10 na menos 10 sobre, então, a concentração de cloreto de sódio, que é 0,20, certo? Bom, então, nesse caso, fazendo um pequeno cálculo na calculadora, nós iremos encontrar que a concentração da prata, aqui nós temos a molaridade, né? Então, vou fazer um pequeno cálculo. E nós chegaremos então numa resposta de 8 vezes 10 na menos 10, certo? Então, a nossa resposta final é essa aqui, ó. Temos aqui que a concentração final é 8 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Bom, então, basicamente é isso. Existe uma outra forma que é um pouco mais completa de fazer, embora seja um pouco mais difícil, mas a gente fica com isso para outra aula, né?
o nosso vídeo não ficar maior do que já está. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like para ajudar o canal a crescer e valeu!